Minha irmã trocou as fechaduras da minha casa para se mudar para lá enquanto eu estava viajando. Porém, assim que voltei, troquei-as novamente e doei todas as coisas dela para a caridade. Estive planejando essa viagem de caminhada solo há meses. 10 dias de desconexão total da tecnologia, das responsabilidades e, o mais importante, das pessoas. Eu precisava muito desse descanso depois de trabalhar sem parar durante os últimos 2 anos para conseguir pagar minha casa. Ainda me resta uma parte da hipoteca, mas a fase mais difícil já passou. E após atingir essa meta, decidi fazer uma pausa. No dia anterior à partida, revisei tudo 2 vezes. Todas as janelas fechadas, todas as portas trancadas, sem qualquer possibilidade de alguém tropeçar e cair para dentro de alguma abertura da minha casa, encontrando-a disponível para entrar. Eu estava riscando itens da minha lista de verificação pré-viagem, quando minha irmã me enviou uma mensagem, perguntando se poderia ficar na minha casa enquanto eu estivesse fora. Ela disse que sua colega de quarto estava sendo difícil e que ela só precisava de um lugar para ficar por um tempo. Respondi imediatamente com nem pensar, você não vai colocar os pés na minha casa. Vão me chamar de Irmã Má, dizendo que eu poderia deixá-la ficar para cuidar da casa e todos sairíamos ganhando. Mas eu preferiria dar esse trabalho a uns viciados que quisessem fazer uma rave na minha sala do que a minha irmã. A última vez que ela ficou comigo, destruiu o lugar. E pegou emprestado $300 da minha cômoda sem perguntar, o que é apenas um eufemismo para roubar. Tivemos uma conversa bastante dura, onde gritei na cara dela, enquanto ela agia como se eu estivesse exagerando, já que, segundo este ser de luz, era apenas dinheiro. Disse que pagaria eventualmente, mas passaram-se 3 semanas e eu continuei esperando. No final, ela pagou, mas só quando fiz um advogado enviar uma carta de cobrança extrajudicial, informando que ou ela pagava, ou nos veríamos na justiça. Ela pagou até o último centavo, mas de má vontade. Essa é basicamente a razão pela qual não a quero em minha casa. Ela enviou uma série de emojis chorando e por favor, só desta vez. Mas informei que ela podia reler a mensagem anterior, que dizia tudo o que eu tinha a dizer. O primeiro dia da minha caminhada foi incrível. No segundo dia, quando cheguei a um ponto alto com algum sinal, meu telefone vibrou com notificações. 3 chamadas perdidas da minha irmã e um correio de voz alegando que havia uma emergência. Escrevi perguntando o que estava acontecendo. Minha colega de quarto me expulsou. Não tenho para onde ir. Preciso ficar na sua casa só uns dias, por favor. O problema é que as crises dela duram semanas ou meses, não dias. Se eu permitisse que ela ficasse, ela iria se apropriar do lugar. Respondi. Sinto muito ouvir isso, mas você não pode ficar na minha casa. Você olhou aluguéis de temporada ou perguntou à mamãe e ao papai? A resposta dela chegou rápido, porque ela já havia perguntado a eles e eles disseram não. Então, começou a reclamar que não entendia por que sua própria família não a ajudava quando ela literalmente estava prestes a ficar sem teto. Talvez o fato de roubar as pessoas que te ajudam tenha a ver com o fato de elas não te quererem em suas casas. A atitude dos meus pais foi estranha. Eles raramente diziam não a ela. Ela sempre foi a favorita, a filha de ouro da família. Se eles se recusaram a deixá-la ficar, tinha que haver um motivo importante. Ser uma ladra é um motivo muito grande, mas meus pais provavelmente agradeceriam a ela por ter pegado o dinheiro deles em vez de incomodá-los pedindo. Minha irmã me bombardeou com mensagens sobre como eu a estava abandonando, mas a coloquei no silencioso para aproveitar minhas férias. Durante os dias seguintes, desfrutei da paz. Então, no 4º dia, parei em um mirante panorâmico e liguei brevemente meu telefone para tirar algumas fotos. Chegou uma mensagem de um vizinho. Ei, sua irmã deveria estar na sua casa. A vi movendo caixas. Ontem parecia que tinha um chaveiro com ela. Liguei para ele imediatamente para que me contasse o que estava acontecendo. Minha irmã havia aparecido com uma van cheia de coisas e tinha um cara com ela que parecia estar trabalhando nas minhas fechaduras. Meu vizinho falou com ela, e foi aí que descobriu que era minha irmã. Ela disse ao vizinho que havia perdido a chave, e por isso teve que chamar um chaveiro. Agradeci por me avisar e tentei manter a calma enquanto explicava que não. Definitivamente eu não havia dado permissão para ela estar lá. Pedi se ele podia ajudar a vigiar o lugar até que eu voltasse. Encurtei minha viagem e comecei a retornar, mas ainda estava a 2 dias de distância. Durante toda a viagem de volta, minha mente não parava de dar voltas sobre o que encontraria. Ao chegar em casa, as fechaduras,
tanto da porta principal quanto da dos fundos, haviam sido trocadas. Eu não podia entrar na minha própria casa. Olhei pelas janelas e vi as coisas dela por toda parte. Meus móveis haviam sido reorganizados e pude ver uma caixa de transporte para gatos na sala. Havia um gato. Não odeio gatos, mas sou severamente alérgica a eles, o que ela sabe perfeitamente. Não havia sinais dela, mas quando finalmente consegui entrar, mais tarde, havia um bilhete dela escrito para mim. Não sei como ela supunha que eu iria lê-lo se não podia entrar, a menos que eu também mudasse a fechadura. Era um bilhete genérico que ela deixava todos os dias, suponho, onde me dava as boas-vindas e me informava que, se não estivesse em casa, era porque com certeza estaria no trabalho. Pedia para eu não ficar brava, alegando que não tinha outro lugar onde viver. Antes de ler isso, tive que chamar um chaveiro para entrar. Enquanto esperava, caminhei pela propriedade, documentando tudo com fotos e vídeos. Quanto mais eu via, mais irritada ficava. Ela até colocou um daqueles capachos cafonas na frente da minha porta. O chaveiro chegou em menos de 1 hora. Enquanto trabalhava nas fechaduras, expliquei a situação. Ele perguntou: "Você é a dona da casa, certo?" Mostrei minha prova de propriedade e só então ele fez a troca da fechadura. No entanto, não sei que provas minha irmã pode ter dado ao chaveiro que ela contratou para trocá-las anteriormente. Depois de ler a carta, comecei a percorrer todo o lugar. Fiquei horrorizada com o que encontrei. Não só ela tinha se mudado para o quarto de hóspedes, onde havia deixado suas coisas, como também tinha dormido na minha cama. Meus lençóis estavam amassados e sua roupa íntima espalhada pelo chão do quarto. A bancada do banheiro estava coberta com sua maquiagem e produtos para o cabelo. Na sala, garrafas de vinho vazias e bitucas de cigarro enchiam um cinzeiro. Claramente ela tinha recebido gente. Meu console de jogos estava para fora, e um dos meus controles estava quebrado, com o botão afundado, como se alguém o tivesse apertado com força após perder uma partida. A geladeira estava cheia da comida dela, e havia muitas garrafas de álcool dentro. A caixa de areia do gato estava no canto da cozinha, bem ao lado de onde eu como. Primeiro, estacionei meu carro perto da entrada. Depois, empacotei meticulosamente todos os pertences dela, etiquetando cada caixa com seu conteúdo. Tinha planos para parte dos pertences e outros planos para o resto. O gato era um problema. Não podia simplesmente colocá-lo para fora, mas também não podia mantê-lo na casa sem ter uma reação alérgica. Encontrei o abrigo de animais mais próximo que não pratica a eutanásia. E pedi a uma amiga que o levasse, certificando-se de deixar as informações da minha irmã como proprietária. Ela explicou a situação e garantiram que entrariam em contato com minha irmã. Logo liguei para várias organizações de caridade locais. 3 concordaram em receber algumas doações. Passei grande parte do dia limpando minha casa de cima a baixo, eliminei todo o rastro da presença dela e mudei a senha do meu Wi-Fi. Mais tarde, saí para levar as caixas destinadas à doação. Doei cerca de 70% de seus pertences, ficando apenas com o que pareciam documentos importantes, relíquias de família e aparelhos eletrônicos caros. As instituições ficaram gratas, porque havia muitas roupas em bom estado que muitas pessoas poderiam usar. Enquanto eu fazia minha viagem de doações, sentindo-me como o Papai Noel distribuindo presentes, minha irmã já estava de volta à casa. Foi ali que meu telefone vibrou com uma mensagem dela. "Que merda, por que não posso simplesmente entrar na casa?" Respondi: "Porque é minha casa, não sua." Ela não enviou mais mensagens, mas quando voltei da minha viagem de doações, ela já não estava lá. Naquela noite, ela apareceu com 2 amigos. Bateram na porta gritando ameaças e insultos. Chamei a polícia, que chegou em 15 minutos. Só saí quando os oficiais estavam lá. Não queria arriscar que os amigos da minha irmã fizessem algo comigo. Mostrei aos oficiais minha prova de propriedade e expliquei a situação. Minha irmã tentou afirmar que tinha permissão para se mudar e que eu estava mudando de ideia. De repente eu disse: "Mostre as mensagens a eles." Ela não podia, é claro, porque não existiam. Eu poderia mostrar as mensagens que enviei a ela, mas os oficiais ririam na cara dela. Eu, por outro lado, tinha todo o nosso histórico de mensagens onde explicitamente disse que ela não podia ficar. Os oficiais riram, mas pelo menos não na frente dela. Os oficiais informaram que ela não tinha direito legal de estar lá e que devia ir embora. Um deles até disse: "Senhora, trocar as fechaduras de alguém sem permissão é invasão de domicílio, e a proprietária poderia apresentar uma denúncia." Ela foi embora, não sem antes gritar algumas coisas diante dos oficiais.
Melhor, mais testemunhas. No dia seguinte, ela me bombardeou com mensagens exigindo saber onde estavam suas coisas. Enviei o endereço de um depósito e o código de acesso, junto com informações sobre o que doei e a quais organizações. Foi aí que ela começou a escrever tudo em maiúsculas. Você doou minhas coisas? Está louca? Isso é roubo! Vou te processar por roubo de propriedade. Expliquei calmamente. Você se mudou sem permissão enquanto eu estava incomunicável, trocou minhas fechaduras, trouxe um gato para minha casa sabendo que sou alérgica, dormiu na minha cama sem ser a cachinhos dourados, quebrou minha propriedade e é uma idiota. Considere-se sortuda por eu não processar você. Quanto a apresentar queixas criminais, essa é outra história. Ela continuou ameaçando com ações legais, mas eu sabia que estava blefando. Não tinha dinheiro para um advogado, e mesmo que tivesse, não tinha um caso. Se tivesse dinheiro, não teria feito o que fez e teria nos poupado muitos problemas. Nesse mesmo dia, fui à delegacia mais próxima e prestei queixa contra minha irmã. No dia seguinte, nossos pais ligaram. Estavam furiosos comigo. Como pôde ser tão cruel com sua irmã? Ela precisava de um lugar para ficar. Você a expulsou e deu as coisas dela? Quando consegui falar, disse a eles: bom dia para vocês também. Sim, fiz exatamente todas essas coisas. Estavam irritados porque essa não era a forma de tratar uma irmã, mas para mim era exatamente o que minha irmã precisava. Além disso, eles poderiam tê-la recebido em sua casa e nada disso teria acontecido. Mais simples que isso, impossível. O abrigo de animais ligou para dizer que minha irmã não havia respondido às tentativas de contato sobre o gato. Não me surpreendeu. Provavelmente havia pegado o gato por impulso e, na realidade, não queria a responsabilidade de cuidar dele. Organizei para que uma colega que estava procurando adotar um gato o levasse, e paguei eu mesma as taxas do abrigo. Minha irmã está ficando com nossos pais, que finalmente não têm outra opção a não ser aceitá-la, porque não vão deixar sua filha de ouro dormir na rua sem roupas. Ela insiste que o que fiz foi muito ruim, mas a verdade é que não me importo. Estou cansada. Minha prioridade agora não é pensar se meus pais ou minha irmã consideram que sou a vilã. Se sou, não me importo. A única coisa que queria era um descanso, e voltei da viagem mais esgotada do que antes. Neste momento, preciso de algo para bater, como um saco de pancadas. Talvez devesse ter deixado minha irmã ficar aqui uns dias. A ironia é que se minha irmã fosse simplesmente uma boa colega de quarto, sua colega não a teria expulsado. Tenho certeza de que esse foi o caso, conhecendo minha irmã. O mesmo vale para meus pais, que poderiam tê-la aceitado de braços abertos desde o início. Agora tem que fazê-lo de qualquer maneira, só que ela está mais reclamona que de costume. Edição. Acredito que doar as coisas foi útil, embora alguns não vejam assim e digam que peguei pesado com minha irmã. A mensagem foi alta e clara. Quando digo não, é não. E estas são as consequências de se meter na minha casa. Considero que é uma boa lição para pessoas com complexo de merecimento. Se você hesita e só dá um tapinha nas costas dela como se tivesse deixado ela ficar, provavelmente agora ela teria me roubado e a casa estaria em chamas. Atualização 1. No dia seguinte à minha publicação, acordei com uma avalanche de mensagens. Minha irmã tinha ido para a opção nuclear, publicando sua história de vítima em todas as plataformas de redes sociais que pôde encontrar. Juro que deve ter criado perfis em plataformas nas quais nem tinha conta, embora ninguém deva estar lendo. Ela afirma que preparei uma armadilha porque sou uma mulher ciumenta, que assegurei que ela podia ficar aqui e depois esperei que fosse para o trabalho para doar suas coisas e pregar essa peça macabra nela. De novo, nem uma única prova do que diz. Apenas um texto longo onde não mostra a ninguém minhas mensagens ou algo parecido. Por isso as pessoas estavam fazendo perguntas, que logo pararam quando fiz minhas próprias publicações cheias de provas. Fiz uma publicação bem bonita, da qual estou orgulhosa porque ficou muito boa, onde estava tudo. Desde as mensagens, das quais as pessoas riram da minha irmã, até todo o resto. Como cereja do bolo nas publicações, estava a denúncia policial contra minha irmã. Se ela não estava tendo dias bons, cerca de 48 horas depois a coisa piorou. Ela foi presa e acusada de invasão de domicílio e assédio. Isso último por aparecer com seus amigos e tentar me intimidar. Apresentei tantas provas que ela vai ter dificuldades. Inclusive, enquanto fazia a denúncia, informei aos oficiais que havia doado seus pertences. Aparentemente estou em uma área legal cinzenta aqui, porque ao se tratar de uma invasão de domicílio, posso fazer o que quiser com as coisas deixadas.
Inclusive as coisas caras, mas não sou tão má como alguns comentaristas dizem, e só doei as roupas. Isso poderia ficar feio se minha irmã provasse que lhe dei permissão para ficar e que preparei uma armadilha. Já começo a imaginar as risadas do juiz quando ela não puder provar isso, e ele ler as mensagens onde lhe disse que absolutamente não pode entrar na minha casa. Ela me ligou da cadeia. Nunca tinha recebido uma dessas chamadas, mas foi engraçado ouvir: "Você tem uma chamada da cadeia de..." E ela dizendo seu nome de forma histérica. Só lembro que pensei que isso ia ficar bom e aceitei a chamada. Ela estava mais que histérica, implorando que eu retirasse as acusações. Disse-lhe: "Não posso fazer isso. Estas são as consequências das suas ações." Continuou gritando, mas acho que um oficial tirou o telefone e desligou, porque ela ainda continuava falando ao longe. Não acho que ela teria desligado voluntariamente. Meus pais ligaram depois, furiosos pelo que fiz à família. Que bom que mencionaram, porque agora que ligavam, queria informá-los que eu já não era mais parte da família. Ou pelo menos não era mais da família deles, nossos pais e minha irmã. Isso os fez reconsiderar um pouco, porque finalmente admitiram que não podiam defender as ações dela. Mas disseram que ela já havia aprendido a lição, e isso já era extremo. Respondi que isso não era nada e desliguei. Não tive mais notícias deles por um tempo. Minha irmã acabou aceitando um acordo judicial. 6 meses de liberdade condicional, trabalho comunitário e restituição pelos danos causados à propriedade. Também deve manter-se a pelo menos 150 metros da minha casa, do meu local de trabalho e de mim. Isso graças à sua tentativa de intimidação. Seus amigos também tiveram alguns castigos, mas bem menores que os da minha irmã. Em melhores notícias, o gato já está na casa de uma pessoa que vai cuidar muito bem dele. Não sei por que pensam que odeio gatos ou animais, já que até agora só tentei conseguir um lugar longe da minha irmã para ele. Essa é uma clara demonstração de amor aos seres vivos. Se referem a fazer mal à minha irmã, é que a alguns animais deve-se mostrar amor duro para que aprendam. Espero que a PETA não me ataque por isso. Uma das organizações de caridade me enviou uma nota de agradecimento, dizendo que o que foi doado havia ido para uma família que havia perdido tudo em um incêndio. Meus pais entraram em contato comigo sugerindo que todos façamos terapia familiar e que minha irmã poderia participar por videochamada. Não sei se isso vai contra a ordem de restrição, mas recusei rotundamente. Disse que eles podiam tentar e depois me contam como foi. Não digo que não precise de terapia, mas não para me dar bem com eles quando agem como idiotas. Em outras pequenas notícias, mas que podemos considerar como vitória, pudemos encontrar o chaveiro que ajudou minha irmã. O argumento dele é que ela lhe mostrou um registro de propriedade, que poderia ter sido falso. No entanto, ele também não tem provas disso. Também o sentenciaram a 6 meses de liberdade condicional, e as outras partes da condenação, similares às da minha irmã. No entanto, essa pessoa não vai voltar a trabalhar na área. Enchemos os comentários do negócio dele com amigos contando sobre o que ele fez. De fato, as avaliações do negócio dele já tinham algumas notas ruins, dignas de histórias de terror, como gente dizendo que ele havia sido assustador enquanto trabalhava, ou que parecia ter feito uma cópia extra e tiveram que contratar outra pessoa para mudar as fechaduras de novo por medo. Minha irmã o havia contratado. É um final bom para mim. O gato está bem, o chaveiro corrupto teve seu castigo e minha irmã tem um lugar onde ficar com seus pais, o que faz com que a vida dos pais e da minha irmã seja muito miserável. Sim, já não os considero meus pais. Atualização 2. Depois as pessoas aqui dizem que o que fiz com minha irmã foi errado, mas é necessário dar-lhe uma lição. Inclusive, errei em dar apenas algumas lições. Ela é uma criatura de hábitos, e expulsá-la de casa e chamar a polícia não foi suficiente. Precisava de um pouco mais, porque o que ela fez agora não é a atitude de uma pessoa mimada em reabilitação. É de uma pessoa mimada em seu apogeu, em seu auge. Se lembram de onde parei? Minha irmã estava vivendo com seus pais. Seu gato tinha um bom lar e seus pais tinham que suportar minha irmã. O gato continua igual, tem todas as suas vacinas em dia e passou com louvor nas visitas ao veterinário. Um animal resgatado, falta o outro. O único problema é que minha irmã é muito mais difícil de resgatar. Quando se faz tantas besteiras, uma após a outra, não é como se você desse uma injeção, alguns antibióticos orais e a atitude de merecimento desaparecesse. Para isso, é preciso terapia de eletrochoque, drogas potentes ou talvez ir para a prisão. Descobriremos se o método utilizado tem algum efeito nela, porque foi isso o que aconteceu.
Minha irmã decidiu que queria recuperar seus pertences e conseguiu os endereços das pessoas que os receberam para poder roubá-los de volta. Sim, minha irmã caiu tão baixo a ponto de roubar de gente que precisa de caridade. Minha irmã também precisa de caridade, mas de cérebro. Se ela pensa que foi uma boa ideia, teve algum momento de lucidez, porque sabia que não ia poder ficar com coisas roubadas. Então, depois de recuperá-las, as destruiu para que ninguém pudesse tê-las. Isso não evitou que se metesse em problemas. Não entrou à noite quando ninguém podia vê-la. Apresentou-se às pessoas que receberam suas coisas e depois as pegava na cara dura. Não tudo, só o que encontrou e estava ali à vista. Ela chegava com a desculpa de que queria ajudá-los, que queria ver se suas coisas lhes haviam sido úteis. E quando lhes mostravam, ela as pegava e ia embora. Apresentaram queixas e ela foi presa, mas como ainda estava em liberdade condicional, já sabem onde ela está agora. Vai ter que cumprir uma pena de 1 ano em uma prisão de segurança mínima. Não é bonito. Me pergunto se seus pais estarão contentes de não tê-la em casa. Como veem, ainda me refiro a eles como seus pais, porque ainda não nos falamos. Quando soube disso, através de um dos lugares aos quais doei, fiz uma coleta de coisas novas para entregar às pessoas a quem minha irmã roubou. Basicamente, meus amigos e eu buscamos coisas que não precisávamos em nossos armários, e nos de qualquer pessoa que pudéssemos pensar. Um exemplo disso é meu vizinho, o mesmo que me alertou sobre minha irmã. Todos doaram algo. Conseguimos reunir várias coisas, e além do encontro desagradável com minha irmã, as coisas terminaram bem para eles. Repusemos quase tudo o que minha irmã levou, e algumas coisas extras. Inclusive, pudemos fazer novas doações a outras famílias. Olá, estou intrigada se este tratamento terá algum efeito na minha irmã, ou se ela só sairá pior de lá. Em algumas pessoas, a prisão serve para reavaliar a vida e fazer mudanças positivas. Em outras, é apenas um lugar para se juntar com mais pessoas como elas e retroalimentar o mau comportamento. Atualização 3. Mini atualização, porque vocês me perguntaram pela minha irmã. Ela saiu há 4 meses, no entanto, não estivemos em contato. Não se meteu em mais problemas com a lei, pelo que sei, mas se sua atitude de merecimento mudou ou não, é difícil saber sem tê-la na minha frente. Já posso dizer que isso não vai acontecer. Sei que já não vive com seus pais, mas isso é tudo o que posso dizer sobre ela. Ainda não sei por que seus pais não a queriam em casa antes que acontecesse o relato da minha primeira publicação, mas não acho que seja difícil imaginar o porquê. Seus pais amam minha irmã, querem o melhor para ela, mas longe, porque conhecem muito bem como ela é. Espero que isso responda às mensagens privadas que me enviaram, porque não planejo voltar à conta. De fato, foi mera curiosidade entrar na conta depois de tanto tempo e ver as mensagens perguntando. Provavelmente ficarei aqui lendo e respondendo a alguns comentários por um par de dias e é isso. Edição. Sei que não vive com seus pais, sei por terceiros, mas não sei onde vive realmente. Não sei se está em liberdade condicional agora, o que não lhe permitiria sair do estado, ou pelo menos acho isso, porque não sei muito de leis. A única coisa que esqueci de mencionar é que me encontrei com a ex-colega de quarto da minha irmã, e quase tudo o que eu pensava era verdade. Minha irmã foi expulsa do lugar. Por sorte, ela não estava no contrato, e a ex-colega pôde trazer alguém novo. De fato, a colega vivia lá antes de trazer minha irmã, o que foi o pior erro da vida dela, segundo suas palavras. O gato foi basicamente uma compra impulsiva, porque viu no Instagram influenciadores com e ela também queria. Também me contou algumas histórias de quando vivia com ela que explicam por que a expulsou. Nada tão descabido como o dos últimos tempos, mas suficiente para não querê-la lá. Contei a ela o que aconteceu comigo, e o queixo dela quase caiu no chão. Enfim, não sou a única que não quer compartilhar um teto com minha irmã. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.